Óbvio que o time da Atos foi campeã, né? Já perdi as contas de quantos Subversive eles já venceram. Mano, que briga foi aquela naquele tatame? Sei não, viu? Sei não. Então fica aí comigo pra saber mais sobre isso. Neste final de semana, nós tivemos o Subversive 7, um evento de equipe contra equipe. Só que dessa vez, ao invés dos atletas estarem representando a sua escola, eles estavam representando uma marca. Então foi um evento de marca contra marca. Eram 8 times com 3 atletas cada. 2 homens, um na categoria até 135 libras e outro na categoria acima de 135 libras, dá mais ou menos uns 84 quilos. E um feminino, que eu não sei se tinha categoria para elas não. E a premiação era muito boa e tinha premiação individual, onde o primeiro lugar ganhava $4.000 e 8 pontos, o segundo $2.000 e 4 pontos, e o terceiro ganhava $1.000 e 2 pontos. E os 2 melhores times, que tinham a maior pontuação, se enfrentavam pelo prêmio de $9.000. É meio confuso, tá? Vamos lá. Pelo que eu entendi, os atletas se enfrentavam de forma individual, iam ganhando pontuação, né? Quem ficou primeiro, segundo, terceiro. E o time que tinha a maior pontuação, então eles se enfrentavam na final pela premiação de $9.000. E como é na regra do Fight Win, quem faz mais ataques é que normalmente leva na decisão. Eles não contam muito o domínio. O domínio é a segunda opção. Então vai ter muita luta que a gente não concorda muito com o resultado, mas enfim, é a regra deles. É sub-only, ou seja, apenas finalização. A duração da luta são de 6 minutos. Se caso a luta não ocorre nenhuma finalização, então vai para a decisão. Se na decisão for unanimous decision, for decisão unânime, então a luta acaba e quem foi escolhido vence. Mas se for decisão dividida, então tem um overtime de mais 2 minutos, onde o atleta que ganhou mais votos na decisão escolhe aonde começar, se é na guarda aberta, na guarda fechada, se é na meia guarda, tanto por cima quanto por baixo, ou então de forma neutra. E caso nenhuma finalização ocorrer no overtime, aí vai para a decisão, e na decisão não importa se é unanimous decision ou se é split decision, quem foi escolhido é o campeão. Os times até então eram... Eu vou pronunciar aqui, provavelmente errado, que tem os nomes bem diferentes, mas enfim, vai ter a fotinha aqui para vocês verem quem é. Time Tem Planet Cush Life, Ryan Etkin, Alex Grande e Elvira Karppinen. Time Atos Red Bowie, Lucas Huck Barbosa, Kainan Duarte e Rafa Guedes. Time Checkmate New York X, Jason Gomes, Elder Cruz e Nathalie Ribeiro. Time YM, Giancarlo Bodoni, Vinícius Ferreira e Fion Davis. Time Glamber, Oliver Taza, Big Dan e Brianna St. Mary. Time BioPro, Joshua Dawson, Gabriel Machado e Jessica Flowers. Time Insane OG, J-Rod, Nick Rod e Alex Henriquez. Time Revenant WFW, Mirra Pervac, Slow Climb e Paige Vet. Esses eram os nomes até então, só que rolaram várias substituições e eles não fizeram um pôster alterando. Mas aí durante a luta eu vou falando pra vocês quais foram as alterações. Então, começamos com o time Red Bowie contra o New York X, onde a Rafa finalizou a Michelle no Rio Hulk. Era pra ser a Nathalie Ribeiro contra a Rafa, mas a Nathalie não participou. Uma pena, que eu queria muito vê-la contra a Rafa. Tivemos o Hulk contra o Dory, onde o Hulk terminou com o Katagatame encaixado, mas a luta foi para a decisão e ele venceu por decisão unânime. Tivemos o Kainan contra o Javier e o Kainan também venceu por decisão unânime. Depois tivemos o time Gamblers contra o time Tem Planet Cush Life, onde a Britney, que substituiu a Brianna, venceu Elvira por decisão. O Ryan venceu o Oliver Taza também por decisão. E então tivemos o Big Dan contra o Alex, onde o Big Dan finalizou em um Rio Hulk. No próximo tivemos o time Big Pro Mais contra o time YM, onde a Fion venceu a Jéssica na decisão unânime. O Bodoni finalizou o Joshua em um Mata-Leão. E o Vinícius Ferreira venceu por decisão unânime. E no último
último confronto das quartas, tivemos o time Rivenette Legion contra o time Insane, onde a Paige finalizou a Alex em um estrangulamento da montada, que estava bem forte, inclusive. Tivemos o Nick Rod contra o Slow, onde o Nick Rod ficou por cima, trabalhando o seu bodylock, seu famoso bodylock. E o Slow por baixo não deixando. Confesso que eu vi mais atividade no Nick Rod, mas, por decisão unânime, quem venceu foi o Sloan. Fiquei sem entender na real, pelo menos uma decisão dividida merecia ali. Tivemos o J-Rod contra o Mirra. Rapaz, o J-Rod tomou um quedão bonito, viu? Bonito. Mas depois ele finalizou o garoto e o Rio Hulk, mas, rapaz, foi bonita essa queda que ele tomou. No próximo confronto, tivemos o Kainan Duarte contra o Big Dan. Confesso que essa luta eu fiquei com medo, porque o calcanhar de Aquiles do Kainan Duarte é literalmente lá, no pé. E o Big Dan é muito bom em chave de pé. Mas o Kainan, sabendo disso, lutou com suas pernas fora do Big Dan e acabou levando essa por decisão unânime. Tivemos a Rafa Guedes contra a Brittany, onde a Rafa venceu com uma guilhotina da montada. E então foi a vez do J-Rod contra o Bodoni. E a luta foi muito movimentada. O J-Rod chegou ao norte-sul e o Bodoni repôs. Atacou um violino nele, mas o J-Rod saiu. Mano, o Bodoni não tentou um bug choke de dentro da guarda? Pensei na hora, não. Não é possível. De novo, não. O J-Rod venceu a DCC Trials da América do Norte com um bug choke. Aí, ele foi participar do Who's Next e perdeu com um bug choke. Depois ele lutou um evento aí de luta casada, que inclusive a gente já falou sobre ela aqui no canal, e finalizou com um bug choke de dentro da guarda. Aí eu pensei, pronto, vai tomar um do Bodoni. Que azar, não é possível. Mas não, ele saiu dessa finalização. A luta foi para a decisão e, como é regra Fight to Win, quem venceu foi o Bodoni. Sinceramente, eu vi mais movimentação do J-Rod tentando, buscando mais domínio. O Bodoni realmente atacou mais, mas o J-Rod dominou mais. Essa luta merecia uma prorrogação. Tivemos a Fionn contra a Paige. Cara, a Fionn tomou um Darcy Choke que eu achei que ela fosse ficar por lá mesmo. Não sei como ela saiu e ainda venceu por decisão unânime. Na próxima luta tivemos o Hulk contra o Bodoni. Mano, o Hulk deu um quedão no Bodoni. Que é isso? Que ignorância! Levantou o cara lá em cima e tacou no chão. Tá maluco? E a luta ficou com o Hulk dentro da guarda do Bodoni o restante da vida. A luta então foi para a decisão e eles deram split decision. Cara, eu não entendi. Vitória do Hulk? Enfim, tivemos um overtime de 2 minutos, onde o Hulk escolheu ficar de meia guarda por cima. E acabou vencendo por decisão unânime no overtime. Tivemos a Fionn contra a Rafa Guedes, onde a Fionn ficou fazendo várias tentativas na Rafa e a Rafa dando batistaca nela. A luta foi para decisão, foi decisão dividida, só que a maioria dos votos foi para a Rafa Guedes, então ela escolheu meia guarda por cima. A luta foi novamente para decisão, só que dessa vez quem levou foi a Fionn Davis. E na última luta tivemos o Kainan Duarte contra o Vinícius Ferreira, onde o Kainan pegou as costas do Vinícius, ficou um bom tempo ali, até que a transmissão acabou. A transmissão simplesmente acabou no meio da luta, então a gente não sabe o resultado dela. Se o Kainan venceu por finalização, se ele venceu por decisão. Simplesmente não vimos o fim. Só sei que o Kainan Duarte venceu porque o time da Atos, né, o Red Bull, foi o campeão. Mas fora isso, nunca saberemos o que aconteceu ali. Vou falar nada para essa transmissão. E olha que foram $16 esse evento. E mais uma vez a Atos se consagra campeã do Subversive. Me diga aí, qual time que pode vencer eles? Já esperávamos pela sua vitória, né? Acredito que o Kainan Duarte e o Hulk tenham ficado em primeiro em suas chaves e a Rafa Guedes em segundo com a Fionn em primeiro. Aí, no meio desse evento, tivemos uma briga, tá? Pra mim foi uma briga. Tá todo mundo falando que foi zoeira. Pra mim foi briga. Vocês até já devem ter visto isso no Insta. O que rolou? Na luta do Ty Freeman contra o Kevin, o Ty empurrou o Kevin pra fora do palco. O Kevin não me volta com a cadeira no meio do tatame ameaçando bater no Ty? Só que era zoeira, ele começou a rir depois.
Mas é uma zoeira meio pesada, né? Passiva de desclassificação. O Tai ficou meio bravo. Ele não levou como zoeira não e começou a xingar, a querer ir pra cima. Aí os árbitros foram lá e separaram. E eu não tiro a razão dele não. O Kevin então tirou a hash guard e eles voltaram a lutar. Depois de um bom tempo parado com os árbitros chamando a atenção deles. Aí o Kevin começou simplesmente a fazer gracinha no meio da luta. Provocando, dando cambalhota, parecendo WWE. Aí acabou a luta, o Tai começou a fazer flexão, a luta foi para a decisão e quem venceu foi o Tai. E quando ele venceu, ele deu um double dedo na cara do Kevin. E ficou falando algumas coisas lá pra ele. O Kevin simplesmente virou de costas, foi andando, tirou a faixa, né, que demarca falando quem é o azul, quem é o vermelho, e jogou longe. Na minha opinião, isso aqui não foi zoeira não, isso foi uma briga. Mas tá todo mundo falando que foi zoeira. De qualquer forma, eu não acho isso legal não, tá? Se os dois tivessem combinado, beleza. Mas um começa do nada, é meio complicado. Pegar a cadeira e levar pro meio do tatame, isso aí foi demais. Na minha opinião, tinha que ser desclassificado. Agora, as provocações durante o rola, eu não critico muito não. Que isso aí também dá uma ajudada no show. Às vezes o atleta faz isso pra desconcentrar o outro, o seu oponente. Quem fazia muito isso era o Jeff Glover. Ele virava de costas, chamando o oponente pra pegar. E nisso, quando o oponente ele já virava e fazia sua movimentação. Ele até tentou fazer contra o Caio Terra no Metamores, aí o Caio Terra simplesmente deu 2 tapinhas na bunda dele. Foi sensacional aquilo. Então essas gracinhas eu não me importo. Agora pegar a cadeira foi demais, tá? Enfim, eu não curti muito isso não. E vocês? O que vocês acharam disso tudo? Já esperavam que a Ata seria campeã? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre os resultados do Mundial e o outro é explicando a treta entre a Dream Art e a Aliança. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.